boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracam. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês, nossos estimados associados, nossos amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria de deixar algumas orientações a vocês. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. A apresentação será enviada pela nossa equipe no pós-evento para o e-mail de vocês. E temos uma surpresa. Ao final da webinar, faremos um sorteio de uma vaga para o nosso curso online Modalidades de Pagamentos, que começa amanhã das 16 às 18 horas. E para a nossa webinar, O Mundo das Criptomoedas, receberemos Edísio Pereira Neto, ele que começou a empreender no mercado financeiro em 2004, aos 16 anos, com a fundação da Europa Câmbio, no Recife. Após a venda da empresa, assumiu a diretoria de negócios da BIT, fundou a fintech BitBlue e hoje preside o banco digital multimoedas Zero Bank. Edísio, bem-vindo, muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Que bom tê-lo conosco, enriquecendo o conhecimento de nossos convidados. Tudo bom com você, Edísio? Tudo ótimo, prazer grande estar aqui com vocês. Eu que comecei a trabalhar desde cedo no mercado de câmbio, então é um prazer diferente estar aqui hoje falando com a Associação Brasileira de Câmbio. Podemos começar, então? Vamos lá, Edísio, é com você a palavra. Vamos lá, então, pessoal. Bom, eu trouxe uma apresentação falando um pouco do momento que a gente vive hoje sobre criptomoedas, tudo que tem de mais moderno acontecendo para atualizar todos, tá? Então, só para começar aqui, acabei de ser apresentado, eu comecei a trabalhar como diretor comercial na Europa Câmbio, uma empresa do Nordeste, passei a ser diretor de negócios da BIT Corretora, fundei em 2018 a BitBlue e hoje sou presidente do Zero Bank. Tudo isso com 32 anos, já deu para fazer bastante coisa aí nesse mercado. Então, eu, desde os 16 anos, trabalhava na Europa Câmbio e recebi uma proposta para vender as minhas lojas para a BIT Corretora. Essa operação foi concluída em 2015. E uma coisa de lá para cá, desde 2015, eu já tinha percebido essa segunda onda aí. A gente está no momento de Covid, que só se fala nisso, mas não podemos negar que a segunda onda do Bitcoin também voltou com tudo agora. A primeira onda ali foi em meados de 2017 e agora está voltando com tudo esse assunto, principalmente com a entrada de tantos players institucionais no mercado. Tá? Então, eu quero falar para vocês como é que eu vim parar nesse mercado, porque eu entendo que tem tanta sinergia do mercado de câmbio com o mercado de cripto. A primeira vez que criptomoeda chamou minha atenção foi quando eu estava num shopping em 2015 e tinha um caixinha eletrônico como esse aí, e vinha uma pessoa conversando no FaceTime com a outra, pelo celular, e ele falou assim, você está me devendo R$200, eu não lembro o valor exato, mas você está me devendo R$200, pega a sua carteira de Bitcoin aí. A outra pessoa estava em algum outro lugar do mundo e, via FaceTime, ele apontou para o QR Code da maquininha e a pessoa lá do outro lado do mundo apontou aquela wallet dela e, em 3 segundos, a maquininha cuspiu ali os R$200. E aí, quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, caramba, eles acabaram de fazer uma remessa internacional que na nossa loja a gente faz hoje via MoneyGram ou outras remessadoras. O cara fez uma remessa em 3 segundos via FaceTime, que custou alguns centavos de dólares. Hoje a gente faz uma transação na nossa casa de câmbio aqui que demora alguns minutos para ser concluída, que é cobrada bastante tarifa porque envolve muitas instituições financeiras. E essa transação em si dessa pessoa não envolveu nenhuma instituição financeira.
Então, isso tinha chamado minha atenção lá em 2015. Foi assim que eu comecei a estudar. Depois fui para os Estados Unidos, conheci algumas grandes empresas que operavam nesse mercado e isso me chamou muita atenção. Tudo bem, a gente sabe que hoje as pessoas são proibidas de fazer remessa internacional mesmo, utilizando criptomoeda. A gente não pode vender isso como um produto, mas a tecnologia em si tinha chamado muito minha atenção naquela época. E o mercado de criptomoeda, ele atua com algumas diferenças também, porque ele tem muitas exchanges operando, então essa tela aí mostra a diferença de preços entre elas, né? Onde basicamente é como se cada exchange dessa fosse uma bolsa de valores, onde as pessoas dão oferta de compra e de venda, e elas têm ali o seu melhor preço, a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda do momento. Então, diferente do dólar hoje, que qualquer pessoa pergunta quanto está o dólar, a gente vai lá, olha o dólar comercial e sabe o preço. O Bitcoin, quanto está o Bitcoin? Depende aonde você quer ver quanto está o Bitcoin. Você quer na exchange A, na exchange B? Geralmente se usa a média das exchanges para ver o preço Brasil, a média das exchanges para ver o preço Estados Unidos. Então, o preço do Bitcoin ele varia muito. Você vê que nessa tela aqui, que eu printei ontem, antes da apresentação, tem a exchange aqui que estava por 175 mil e tem outras que estavam por 180 mil reais, um Bitcoin. Então, ele tem essa variação, assim como, óbvio, nas casas de câmbio, também tem uma variação aí do preço final do dólar para o cliente. Mas o preço do Bitcoin aqui, se está 175 mil, é porque tem alguém nesse segundo querendo pagar 175 mil reais pelo Bitcoin. É por isso que ele está valendo esse preço. Então, às vezes as pessoas perguntam como é determinado o preço do Bitcoin, é puramente pela lei aí da oferta mesmo. Quando tem alguém querendo comprar, numa exchange, é determinado ali o preço. Então, eu percebi que tinha essa brecha de preços entre o exterior com o Brasil, porque no exterior tem muito mais oferta de criptomoeda, na época tinha também, do que no Brasil. Então, o que a gente fez foi conhecer as exchanges internacionais, as principais exchanges internacionais, e desenvolvemos uma plataforma chamada BitBlue, que hoje ela tem a maior liquidez de criptomoedas do Brasil, porque a gente integra via API as exchanges internacionais com as exchanges nacionais. Então, basicamente, a BitBlue hoje, que tem mais de 300 milhões de reais em vendas hoje por mês, ela atende as exchanges nacionais, ou seja, quando você compra Bitcoin em uma exchange nacional, muitas vezes ele está vendendo para você e automaticamente comprando na BitBlue, que está automaticamente comprando em alguma exchange no mundo. Pode ser no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na China. E ali por trás acontece todo um controle de back-office, onde a gente recebe os reais das exchanges nacionais ou dos clientes nacionais e faz remessas internacionais para pagar esses players no exterior. Essa plataforma da BitBlue, a gente fundou ela em junho de 2018 e ela vem crescendo bastante. Hoje ela é a maior plataforma de liquidez também entre os players brasileiros, atendendo aí as maiores exchanges nacionais. E eu fiquei tão apaixonado por esse mercado que eu quis desenvolver algo muito parecido com aquele caixa eletrônico que eu tinha visto no começo, que ele confirmava uma operação de Bitcoin antes mesmo da blockchain, do sistema Bitcoin ser confirmado. Ele tinha algoritmos que faziam validações para essas confirmações. Então, a gente montou um time de tecnologia e desenvolvemos a primeira maquininha que fazia conversão de Bitcoin para real em tempo real. Então, eu trouxe um videozinho aqui de 10 segundos só mostrando como a maquininha funciona. A gente colocou em vários restaurantes, estabelecimentos, e o cliente ele pega a carteira dele de Bitcoin, qualquer uma carteira, o estabelecimento digita o valor em reais, da conta normal mesmo, deu 100 reais a conta, o cliente lê aquele QR Code com a carteira de Bitcoin e a maquininha confirma o pagamento. O estabelecimento recebe em real, em tempo real, porque a gente autoconverte aquele Bitcoin que o cliente paga e repassa em reais para o estabelecimento.
Essa maquininha a gente começou a espalhar por todo o Brasil e também começamos a colocar em alguns e-commerces. Isso chamou a atenção de algumas matérias na Exame, quando a gente integrou com a plataforma da Vtex, para que o brasileiro pudesse fazer compras de qualquer tipo de produto pagando com Bitcoin. E o estabelecimento não precisaria se preocupar com taxa de Bitcoin ou até mesmo com entender isso. Basicamente, entra um botão lá, aceitar Bitcoin no site, e as pessoas podem pagar e o estabelecimento ali recebe em reais o valor que ele está vendendo mesmo. Tá? E, por fim, agora a gente resolveu inovar ainda mais e criar esse banco digital Zero Bank, que no final eu vou falar um pouco mais para vocês, com a ideia de ser o primeiro banco digital multimoedas, unindo um pouco o mundo tradicional, com dólar e euro, e com esse mundo mais novo, inovador, que é o das criptomoedas, e onde o usuário pode ter ali uma conta, de fato, no banco e converter um portfólio de criptomoedas e moedas tradicionais. Bom, o que a gente está buscando, lógico, é fazer essa conversão instantânea, utilizando aí agora o Pix também, e se aproveitar aí de todo o movimento Open Banking que o Bacen vem promovendo no Brasil, que até brinco assim, que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu via o Bacen como empreendedor, para mim era muitas vezes um obstáculo. E hoje eu acredito que o Bacen é, de fato, quem mais abre porta para o empreendedor. Ele vem trazendo diversas oportunidades de fintechs para a gente poder inovar nesse mercado. Então, o recado que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, que muitas vezes a gente fica, poxa, esse negócio de Bitcoin está muito distante de mim, eu não entendo nada de tecnologia, eu não sou um cara formado em tecnologia, em ciências de computação, nada, mas o assunto em si me deixa muito apaixonado, porque ele mexe com vários mercados, né? Ele mexe com investimentos, ele mexe com pagamentos, mexe com câmbio também, e acho que o grande paradigma que eu precisei quebrar foi entender que inovação é diferente de tecnologia, né? Um exemplo básico disso é que se a gente perguntasse aqui para todo mundo ideias de como acabar com o trânsito da cidade, normalmente a gente pensa aí, lógico, no carro que voa, ou então um aplicativo para concorrer com Uber, ou aplicativo para a gente pegar aquilo, sempre envolvendo a tecnologia. Mas, às vezes, uma pequena ideia, um pequeno ajuste pode ser inovador. Às vezes, um prefeito da cidade muda o horário da escola, que é um horário de pico, e ele pode desafogar o trânsito de uma cidade. Então, esse prefeito ele vai ser conhecido como inovador, né? E uma coisa que me incomodava muito no mercado de câmbio em si é que quase toda a propaganda de empresas de câmbio, incluindo a nossa também, usa essas duas palavrinhas, segurança e tradição. Sempre isso. E tradição é uma palavra que vai na contramão de inovação, né? Porque sempre me incomodou que o mercado de câmbio em si, quando a gente vende dólar em papel, por exemplo, é sempre o mesmo dólar em papel. Eu não tenho um dólar mais bonito do que o meu concorrente. Então, como é que a gente faz para inovar nesse mercado, né? É sempre um desafio você ganhar do seu concorrente sempre pela prestação de serviço, mas nunca por novos produtos. Então, uma coisa que a gente tinha percebido há muito tempo é que o mercado aí, bancário, o banco oferecia vários serviços no seu portfólio e vieram as fintechs e se especializaram em um serviço daquele, trazendo uma experiência muito mais agradável para o cliente, lógico, envolvendo também muitas vezes tecnologia. E a gente vê que uma empresa, por exemplo, como o Nubank, começou como cartão de crédito, hoje já pode ser considerado, acho que o sexto maior banco do Brasil em número de clientes, né? Então, as fintechs vão ganhando espaço e os bancos, eles estão sempre se mexendo aí para adquirir fintechs, fazer parcerias com fintechs, para poder não perder suas carteiras também. E essa palavrinha fintech me chama muita atenção também, porque, para quem não conhece, óbvio, tech de tecnologia,
e FIM de finanças, então empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro. Mas uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes no Brasil a gente escreve assim, pouco FIM e muito tech. O que é isso? É muita gente de tecnologia que pensa, vou fazer um aplicativo que você aperta um botão aqui e chega dinheiro lá do outro lado do mundo. Então sai um número daqui e chega um número lá. O cara entende como fazer aquilo, ele tem a ideia, sabe como desenvolver, mas ele não entende o lado fim, que é como é que faz, o que é que pode ser feito no Brasil para tirar dinheiro do Brasil e para chegar no Japão, por exemplo. Existem regras aqui e regras lá para isso. Então, por isso que as grandes empresas do mercado financeiro precisam investir muito em tech para a gente ter aí uma palavra fintech bem equalizada, com pessoas que entendam do lado fin e pessoas que entendam do lado tech. Um exemplo bem básico para mim disso é quando lançaram esse aplicativo aqui, que ficou conhecido como Uber do câmbio, onde conectava pessoas que se encontravam no meio da rua para fazer câmbio, só que o cara não sabia, talvez, que isso é ilegal no Brasil, que precisa envolver uma instituição financeira. Então, assim fica muito fácil inovar quando você desrespeita a regulamentação e não segue as leis, né? Então, é importante que essa palavra fintech esteja bem equalizada. E um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que assim saiu bastante matéria mostrando que a gente inovou vendendo dólar nas lojas em até 12 vezes, que o cartão de crédito é uma inovação desde 1968 e ninguém tinha vendido dólar no cartão de crédito parcelado. Lógico, existem entraves na regulamentação de câmbio, mas esses entraves puderam ser quebrados. A gente conversou muito com a Cielo, com o Banco Central, para poder viabilizar essa operação de forma que a liquidação fosse feita em D0. Hoje, acho que as maiores corretoras de câmbio já parcelam a moeda em até 12 vezes, né? E a gente tem sorte porque o Brasil ele é o primeiro do ranking em proibir inovação, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui porque teve uma época que queriam tornar crime o uso de Bitcoin, o uso de criptomoedas no Brasil. E eu sempre falava assim, gente, calma, o Brasil ele é tetra. É o único país que tentou bloquear o WhatsApp 4 vezes. E eu gosto de fazer essa comparação com o WhatsApp, porque o WhatsApp, o que ele é? Um aplicativo que faz mensagens instantâneas criptografadas de ponta a ponta, né? É muito parecido com o Bitcoin. E só que, obviamente, que tem pessoas usando o WhatsApp para o mal, né? E, obviamente, que tem pessoas usando Bitcoin para lavar dinheiro também, assim como tem pessoas usando dólar, assim como tem pessoas usando real, né? Mas o que a gente tem que fazer não é punir a tecnologia que está ajudando outras pessoas, e sim punir as pessoas que estão usando a tecnologia para o mal. Você pensa num exemplo de um caixa eletrônico, por exemplo. Num caixa eletrônico, ele é uma tecnologia que permite as pessoas sacarem dinheiro e podem comprar drogas na esquina sem ser rastreável com esse dinheiro. Então, o caixa eletrônico ele não é o inimigo aqui. O caixa eletrônico está aqui para promover o saque em espécie para outros tipos de pagamento, mas as pessoas utilizam ele para sacar dinheiro e fazer algumas compras que também são proibidas no Brasil. Então, fica a reflexão se, de fato, é a tecnologia que é criminosa ou se as pessoas são criminosas. Existem gente que sequestram pessoas no Uber, tem apartamentos falsos alugados no Airbnb, mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas são beneficiadas por essa tecnologia? E uma das coisas que a gente sempre escuta falar nesse mercado é que Bitcoin é uma bolha. E antes de pensar se Bitcoin é uma bolha ou não, eu queria fazer só um alerta, que a imprensa é uma bolha. Por que a imprensa é uma bolha? Olha essas 3 notícias que eu trouxe aqui. A Exame noticiou em 2018, quando o Bitcoin estava $8.000, que a bolha do Bitcoin estourou. A UOL, em 2013, quando o Bitcoin estava $200, que deu sinais de bolha. E a Forbes também, quando ele estava $7 em 2011, que o Bitcoin quebrou. Então, hoje a gente vê toda a imprensa promovendo, elogiando, mostrando que o Bitcoin foi o melhor investimento de 2020 e de vários outros anos que se passaram, etc. Então, muitas vezes a gente vai na onda de ler só a notícia momentânea e esquece de entender o conceito
o conceito da criptomoeda e de qualquer tipo de produto. Então, uma das coisas, os paradigmas que se fala muito é que Bitcoin não é regulamentado no Brasil, mas eu considero que ele é regulamentado sim, afinal, hoje todas as empresas que operam com criptomoedas, elas são obrigadas a informar mensalmente todas as transações que ocorreram dentro das suas plataformas. Quem tem ganho de capital com Bitcoin já paga imposto, já declara no seu imposto de renda. No final do ano, as exchanges declaram para a Receita também o saldo dos seus clientes. Então, não deixa de ser uma regulamentação. Óbvio, a gente torce que isso vire cada vez mais profissional, se profissionalize cada vez mais e que possa tirar aí muita gente aventureira do mercado e que possa, de fato, estar aí abaixo, quem sabe, um dia do Banco Central, da CVM, depende de como eles queiram interpretar, mas que não queiram proibir a inovação, que deixem a inovação, porque é algo que veio para ficar no mundo inteiro. E eu vim trazer isso para vocês, porque eu acredito que tem muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar, né? O Bitcoin, ele já é meio de pagamento no mundo há muito tempo. Há muito tempo, desde 2017, já existem cartões da Visa, da Mastercard, atrelado a carteiras de Bitcoin. Algumas grandes empresas como essas que estão aí já aceitam ou tentaram aceitar nos seus sites, nas suas lojas, o Bitcoin como meio de pagamento. E aí, de repente, quando parecia que tudo tinha dado uma esfriada, quando a cotação do Bitcoin em si, que a gente não pode confundir a cotação dele com a tecnologia em si, o que a tecnologia representa e o que ela tem de potencial, aí de repente veio a notícia do Facebook que estava criando sua própria criptomoeda, e não só o Facebook, todo um leque de grandes empresas do mundo inteiro estavam apoiando esse projeto, e aí as pessoas começaram a voltar os olhos para a tecnologia de criptomoeda, né? Toda vez que grandes players entram assim nesse mercado, geralmente a cotação do Bitcoin começa a subir. E foi assim com o PayPal, quando ele permitiu que os usuários convertessem criptomoedas dentro da sua plataforma no mundo inteiro. Essa notícia foi recente, em 21 de outubro de 2020, e aí a cotação voltou a subir bastante. Mas, querendo ou não, o Bitcoin hoje é o maior produto financeiro do mundo. Ele superou mais de 500 bilhões de dólares de tamanho de mercado, né? Então, ele superou a Visa e vários outros grandes players aí, como vocês podem ver. Então, isso me chama muita atenção, principalmente no momento que a gente vem vivendo agora, que assim, o Brasil, em 2020, imprimiu 30% de todo o dinheiro que existe no país. Não é só o Brasil, os Estados Unidos também criou 22%, imprimiu ali 22% de todo o dólar que já existia no país. Isso sim vai se criando uma verdadeira bolha financeira, né? A gente tem uma moeda que passa todo ano, ela vem se desvalorizando, né? Ela sempre está aí entre as moedas que mais se desvalorizam contra o dólar. E também entramos numa era aí onde Selic é menor da história, e aí o brasileiro não pode mais se acomodar como vinha acomodado, deixando o dinheiro no banco parado, né? O brasileiro volta a empreender e volta a procurar investimentos alternativos, seja na bolsa, seja em ouro, seja em Bitcoin. E o Bitcoin aí vem como, de fato, uma grande promessa para ocupar, de fato, o lugar do ouro. Então, o JP Morgan aí, disse que poderia chegar até $146 mil um Bitcoin se ele ocupar o lugar do ouro. Não só o JP Morgan, mas grandes gestoras, fundos de investimentos, cada vez mais passam a atuar nesse mercado. E para quem acha que ainda não chegou aqui, está longe de mim, eu já acredito que não tenha pessoas pensando assim, mas hoje a gente vê até as grandes empresas de investimento no Brasil negociando fundo 100% Bitcoin, o Benchimol falando que todo mundo deveria ter exposição ao Bitcoin. E acho que isso é uma coisa que todo brasileiro, principalmente por a gente ter uma moeda fraca, a gente tem exemplos recentes aí de Argentina, de Venezuela, deveria sim ter uma parte do seu portfólio, não só em Bitcoin,
mas em ativos alternativos, como ouro também e outras moedas estrangeiras. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção não é só Bitcoin. A gente fala muito do Bitcoin, que ultrapassou aí, esse print foi dado ontem também, então 600 bilhões aí de dólares em tamanho de mercado. Mas tem uma outra moeda, que são as stablecoins, que a gente chama, são criptomoedas lastreadas, por exemplo, no dólar, lastreadas no euro, que vem movimentando muito o mercado. Por exemplo, o Tether é a stablecoin mais conhecida do mundo e hoje ela tem um volume maior diário do que o Bitcoin. Então, ela é uma criptomoeda que foi criada, lastreada em dólar, onde toda vez que existe uma empresa chamada Tether, toda vez que você manda, por exemplo, $100 mil para ela emite 100 mil Tethers e ela passa para o cliente esse Tether e esse cliente consegue fazer pagamentos no mundo inteiro com esse Tether sem precisar passar pelo sistema financeiro, direto. Isso ajuda principalmente pessoas que estão comprando criptomoedas numa exchange, vendendo em outras, e principalmente quando é num país e mandando para outro, né? E ele consegue ali estar sempre trocando pelo Tether. E essa notícia aqui, que saiu agora na primeira semana de janeiro, me chamou muita atenção, que o Tesouro dos Estados Unidos libera bancos para pagamentos com blockchain e stablecoins. Então, eu até grifei aqui 2 trechos dessa matéria, que diz assim: segundo a associação, a carta da OCC afirma que blockchains agora têm o mesmo status de redes financeiras globais como SWIFT, ACH e Fedwire. Na noite de segunda-feira, o Gabinete de Controladoria da Moeda do Tesouro dos Estados Unidos emitiu um comunicado afirmando que os bancos do país têm permissão para operar nós independentes para redes de registros distribuídos e operar pagamentos com stablecoins. Então, divulgou uma série de orientações autorizando os bancos a serem mais ativos no universo dos criptoativos. Mais recentemente, os impediu de cortar serviços para empresas desse mercado. Isso significa que, assim, muito em breve a gente vai ter muita empresa muito banco se pagando aí, utilizando essas stablecoins, sejam stablecoins como o Tether ou sejam stablecoins criadas por eles mesmos, né? Também podem, o JP Morgan, por exemplo, é um banco que já criou sua própria stablecoin lastreada no dólar. E a gente vê aí o próprio Brasil também se encaminhando a ter um real digital, uma criptomoeda brasileira, assim como a China já está em teste a dela, e os Estados Unidos anunciou também que já está em desenvolvimento a dele, e o Brasil agora, fiquei muito feliz aí com essas notícias recentes, que a gente pode estar se encaminhando para uma moeda digital que vem substituir, de fato, a moeda física, né? E aí foi pensando em todo esse cenário, olhando para o futuro do mercado de câmbio em si, obviamente respeitando o que pode ser feito hoje, mas olhando muito para o que vai poder ser feito amanhã. A gente acredita que vem se quebrando muitas barreiras, então a gente teve esse insight de criar esse banco digital do zero mesmo, chamado Zero Bank, que aí já foi premiado com alguns prêmios internacionais, por ser, de fato, o primeiro banco digital em blockchain. A blockchain, de forma bem resumida, o que seria uma blockchain? Blockchain é um banco de dados. Hoje, toda empresa tem o seu sistema tem um banco de dados, e esse banco de dados ele é controlado, digamos assim, pela nossa TI, né? O blockchain ele é um banco de dados público onde ninguém consegue editar e mudar nenhum dado. Então, isso permite uma contabilidade perfeita de forma descentralizada, né? Não tem uma empresa que consegue usar a expressão aqui, marretar o banco de dados, né? E ele permite total rastreabilidade para garantir políticas de privacidade, né? Então, a gente criou esse primeiro banco digital em blockchain, um banco com a pegada de ser multimoedas para que o cliente possa converter seus reais o tempo inteiro, 24 horas por dia, seja como forma de investimento, como forma de proteção, para usar para pagamento também, mas muito de olho nesse movimento aqui, que da mesma forma que foram criadas stablecoins, criptomoedas lastreadas em dólar, em euro, em ouro,
O Facebook está criando a criptomoeda dele, a McDonald's está criando a criptomoeda dela. Então, muito em breve, vocês vão comer um Big Mac e vão receber um cashback na criptomoeda da McDonald's. E o Zero Bank vem com essa proposta de ser essa plataforma multimoedas para que o cliente possa trocar uma moeda pela outra, seja a moeda do Facebook, seja dólar, seja Bitcoin. A gente quer poder ter moedas de todo tipo aqui, olhando inclusive para a indústria aí dos games, que é uma indústria que é 10 vezes maior do que a indústria de filmes e vem crescendo cada vez mais para a nova geração. E pouca gente sabe, mas cada game desse tem uma moedinha lá dentro também, e a gente vai buscar colocar essas moedas dentro do nosso portfólio aqui. E a gente fez uma transferência via chat também, onde integrado com o Telegram, dentro do aplicativo do banco, você consegue conversar com as pessoas e pagar para ela em qualquer moeda, seja real, seja criptomoeda, uma experiência muito parecida com o WeChat na China, que é hoje o maior aplicativo financeiro da China, né? Então, acho que nessa enxurrada de bancos digitais que a gente está vendo surgindo no Brasil, 90% dele, ou até mais, vem focando em um produto específico, que é cartão de crédito, que é o crédito, na verdade, né? E eles vêm trazendo aí experiências bancárias gratuitas para os usuários. O Zero Bank ele vem com uma proposta um pouco diferente, olhando para pilares que não estavam sendo olhados aí pelos principais bancos digitais, que é multimoedas, blockchain, chat bank, transferências internacionais e cartão internacional, que vem em breve aí. Então, a gente lançou, em parceria com a Visa, o primeiro cartão com cashback em Bitcoin. Então, toda vez que você usa o cartão, entra no mesmo segundo um cashback em Bitcoin. E a gente acredita que, da mesma forma que os bancos ensinaram a gente a usar milhas, a gente pode ensinar as pessoas a terem Bitcoin e a usarem Bitcoin. Só que a diferença é que milhas têm prazo de validade, você só pode usar em alguns determinados sites, e o Bitcoin não vence nunca, ele vem sendo considerado o melhor investimento dos últimos tempos, e você fica livre para sacar a hora que você quiser, para a carteira que você quiser. Então, eu queria trazer, por fim, aqui um recado, dizer que a gente chegou a 100 mil downloads em menos de 3 meses de operação, foi um número surpreendente, e deixar uma mensagem aqui final para poder abrir para perguntas, que a mensagem final é que, assim, a gente já ouviu muito essa frase, ninguém é insubstituível. E eu queria dizer que é uma grande mentira. Na verdade, todos nós somos substituíveis, né? A verdade é que muitas vezes eu passeio aqui pelo meu escritório e parece que eu estou vendo um monte de robozinho trabalhando, pessoas fazendo as mesmas tarefas repetitivas o tempo inteiro. E às vezes a gente acha que a gente confunde essas duas palavras, né? Empresário com empreendedor, né? Mas para empreender, você não precisa ser empresário. Você pode empreender em qualquer cargo que você esteja hoje. O garçom pode empreender criando nova técnica de atendimento, inovando na forma que ele atende o cliente dele. Isso é empreender. E a gente precisa ter, todo mundo, resgatar de volta esse espírito empreendedor para voltar a inovar. Porque hoje em dia, num mundo tão robotizado, onde o carro já é dirigido por um robô, já tem cirurgia sendo feita por um robô, e a máquina ela entra na nossa casa, ela começa aspirando o chão da casa e depois ela está brincando com o nosso filho. Então, a grande dica para que a gente se diferencie da máquina, do robô, são duas palavrinhas: é ser humano. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que eu vim fazer num banco digital com criptomoedas, depois de estar no auge da minha carreira no mercado de câmbio, e eu respondo sempre que eu vim sentir frio na barriga, que acho que quando a gente sente frio na barriga, é o momento que o ser humano é mais empreendedor e consegue fazer mais coisas diferentes e inovadoras, né? Então, eu convido vocês a olharem, a verem seu dinheiro com outra perspectiva, de uma forma diferente, que eu tive uma lição que eu queria trazer por fim aqui, que é a diferença de preço para valor. Que quando eu tive minha filhinha, essa aí que está no meu braço, está segurando essa corujinha dela, e essa corujinha dela é a melhor amiga dela.
né? Ela hoje tem, acho que um zoológico inteiro de pelúcia, mas a verdadeira amiga dela é essa corujinha. E ela mal sabe que essa corujinha aí custou R$ 15. Mas experimenta tirar o melhor brinquedo do seu filho, esconde ele, e aí você vai ver que não importa o preço que ele foi, o que importa é o valor que o seu filho dá para ele. Então, eu deixo essa frase para que todo mundo reflita quais são os valores que você carrega no seu bolso. Então é isso, quero agradecer mais uma vez ao convite. Estou aqui para responder todas as perguntas e obrigado. Edísio, brilhante apresentação, viu? Sensacional. Obrigado. E já temos aqui algumas perguntas para você. Eu vou começar com o nosso associado. Gostaria de agradecer a presença dele, João Alberto Teixeira, nosso associado da GK. Ele coloca: boa tarde, Edísio. É um prazer revê-lo, mesmo que virtual. Considero seus projetos muito importantes para uma nova visão de negócios. Porém, considerando no mercado financeiro muito regulado, qual a sua posição quanto ao lastro das operações em criptomoedas? Então, existem aí um grande questionamento que as pessoas fazem: qual o lastro do Bitcoin, né? Para mim, assim, o lastro do Bitcoin é o mais puro que existe de todos, que é assim: não se imprime Bitcoin, não tem um órgão aqui ou uma empresa que possa imprimir Bitcoin a hora que quiser, e o preço do Bitcoin é determinado simplesmente por pessoas que queiram comprar ou vender Bitcoin. Então, se tem muita gente querendo vender, o preço cai; se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe. É assim que acontece no mercado de ações também. Por que uma ação vale X reais? Porque tem pessoas querendo comprar e tem pessoas querendo vender. Obviamente que existe também uma empresa por trás daquilo, daqueles números que mostram ali, mas essa empresa, muitas vezes, uma teoria que eu uso muito aqui, assim, o Bitcoin é um sistema, né? Não existe uma empresa chamada Bitcoin, um diretor do Bitcoin. Então, a gente nunca vai ver uma notícia assim: diretor do Bitcoin está envolvido num escândalo tal, tal e tal. Uma notícia negativa que a gente poderia ver se um dia o sistema do Bitcoin falhasse, uma coisa que há 12 anos em nenhum momento falhou, tá? Então, ele tem uma baita credibilidade. Todas as operações são devidamente registradas nesse banco de dados público, como eu falei. As pessoas conseguem conferir o tempo inteiro, ninguém consegue imprimir Bitcoin, e eu acredito que esse é o lastro do Bitcoin em si. E das operações, das exchanges em si, hoje, como eu falei durante a apresentação, ele já é regulado, né? A gente já precisa declarar para a Receita todas as transações mensais que são feitas aqui dentro das exchanges, né? No final do ano declara o saldo dos clientes, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar. Acho que com certeza o Brasil ainda vai evoluir nessa regulamentação, e eu torço para isso, porque o fato é que, obviamente, quanto menos regulamentação tiver, mais espaço para pessoas aventureiras, para pessoas aplicando golpes financeiros, etc. E eu quero mais que esse mercado se profissionalize, e a gente tem aí grandes players que, por exemplo, desde que a CVM regulou como montar fundos de investimento em Bitcoin, existem restrições, mas aí você vê aí uma XP, um BTG oferecendo esse produto. E eu imagino que em breve, eu torço muito para que em breve a gente possa fazer um dia remessas internacionais usando criptomoedas, mesmo que seja com valores menores, restrito a pequenos valores, porque isso ia trazer, por exemplo, o mercado de câmbio para operar no mercado de cripto também, e ia trazer muito benefício para o usuário final. O custo de uma remessa ia diminuir muito, a velocidade da remessa ia aumentar muito. Então, a gente torce que isso seja visto de forma rápida. Afinal, se uma exchange precisa declarar tudo que tem de operação lá, então não teria nenhum problema fazer remessas através de criptomoedas e declarar essas operações também. Enfim, é uma aposta aí que a gente faz, começando aí pelos Estados Unidos, com essa mensagem aí do Tesouro dos Estados Unidos. Eu espero que chegue no Brasil em breve.
Teixeira, obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. Nós seguimos com a participação, Edis, de Rodrigo Alves. Ele pergunta, na sua opinião, qual o maior desafio dos criptoativos em relação às normas tributárias e contábeis brasileiras? Olha, excelente pergunta essa. Eu não vejo desafios em si. Eu vejo assim, se o Brasil quiser colocar um imposto sobre as transações de criptomoedas, aí sim eu acho que é um grande problema, porque no mundo inteiro não existe isso. Já se ventilou essa possibilidade de repente ter IOF numa transação de criptoativo, né? Mas eu acredito que seria um problema porque ali você está colocando uma barreira na inovação, né? O mundo inteiro opera de uma forma e o Brasil querer tributar esse tipo de operação, tributar que eu falo assim, na fonte mesmo, querer fiscalizar qualquer transferência de criptoativo para poder tributar. Existe esse desafio, né? Agora, ele pode tributar diretamente às exchanges de criptomoedas, enfim. Mas é uma pergunta que é desafiadora. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. E nós seguimos aqui com a Leiliane Rodrigues. Ela até comentou aqui, Leiliane, nossa associada da Travelex Confidence, obrigada pela sua participação, viu, Leiliane? Ela coloca aqui, primeiramente, que a apresentação foi incrível, sensacional. E ela deixa aqui uma Obrigado. pergunta para você. A criptomoeda é uma solução de investimento viável para pequenos investidores? Excelente pergunta essa. É justamente esse o desafio que a gente tentou superar no Zero Bank. No Zero Bank, você abre sua conta em 5 minutos, é uma conta gratuita, não vai te cobrar nada, e a partir de R$ 20 você já consegue converter seu dinheiro em Bitcoin 24 horas por dia, tanto comprar quanto vender. Então, é uma experiência super simples que eu garanto que em 15 segundos ela consegue fazer uma conversão. Então, é justamente para trazer as novas pessoas, os novos investidores para esse mercado. E, principalmente, se você nem quiser entrar no mundo do Bitcoin, a gente te coloca nele, porque toda vez que você usa o cartão do banco, você ganha cashback em Bitcoin. Então, é como se você estivesse ganhando milhas, mas, na verdade, está ganhando Bitcoin, que pode valorizar ou pode desvalorizar, lógico, mas a ideia é mostrar um pouquinho desse mercado para as pessoas. Cada vez que você faz uma compra, você ganha 0,5% de cashback. Então, assim, eu convido todos a baixarem o aplicativo, a entrarem nesse mundo, só para entender um pouco mais dessa nova economia digital, porque vai surgir muita novidade aí. Diz, eu tenho aqui também uma participação da Lia Suzy, nossa associada. Vou mandar um abraço para todos do Banco Topázio. E ali ela coloca aqui uma pergunta para você, já com algumas reflexões também, né? Uma pergunta muito bem construída, tinha que ser a Lia. Ali é uma figura. A Lia é muito querida. Obrigada, viu, Lia? O mercado americano está cada vez mais amigável em cripto, aonde vês mais convergência de cripto em meios de pagamentos internacionais no cenário brasileiro. Aí ela emenda, quais os principais desafios, qual a expectativa do grupo de trabalho do Bacen sobre o real digital? Olha, essa é a minha maior expectativa hoje. Eu estou muito ansioso para que, de fato, a gente possa ter uma regulamentação mesmo em como um agente no Brasil possa usar a criptomoeda para fazer pagamentos internacionais. Eu estou vendo os países, como os Estados Unidos, quebrando essa barreira e eu tenho certeza que o Brasil está se mexendo para isso também. E eu acredito muito assim que o que vai acontecer no futuro próximo assim, uma pessoa precisa fazer um pagamento dos Estados Unidos para o Brasil, um banco americano vai comprar uma criptomoeda e o brasileiro aqui vai vender e trocar por reais no mesmo ato, tudo via API, tudo instantâneo, e a gente vai poder ter remessas internacionais. Acho que assim, o propósito do Zero Bank, inclusive, a gente fala muito, que é quebrar a barreira que existe na transferência de dinheiro pelo mundo. Então, a gente tenta trazer uma experiência única para o cliente, por exemplo,
A gente vai colocar agora a função de remessas internacionais. Mas, quando o cliente vai tentar usar uma criptomoeda para fazer uma remessa internacional, a gente precisa separar em duas transações. Primeiro ele vende o Bitcoin, depois ele faz a transferência internacional. E a gente espera que essa operação vire uma operação única, integrável, porque no final o cliente ele já está aqui declarando todas as suas transações através do Zero Bank para a Receita Federal. Eu posso pegar tudo isso aqui e informar para o Bacen também que ele fez uma remessa internacional. Então, assim, as perspectivas para mim são as melhores. Eu acho que a gente tem um presidente do Banco Central sensacional, genial. Assim, eu sou realmente fã do trabalho que ele vem fazendo e eu espero que em breve a gente possa ter um Pix aí internacional. Acho que com criptomoeda, acho que essa é um dos grandes desafios nossos aqui. E obrigada pela participação e por sua pergunta. Tem aqui uma pergunta muito interessante, Edísio. Eu imagino que seja uma dúvida em comum de muitas outras pessoas, do Fábio Assis. Existe trader em Bitcoin, como no mercado de ações B3 e no mercado Forex? Se existe trader, é isso ou não? Isso. Sim, tem muito trader. Então, aquela tela que eu coloquei aqui com várias cotações de exchanges, então tem gente que passa o dia inteiro nesse mercado, comprando num exchange e vendendo em outra. Tem gente que desenvolve robôs para ficar fazendo isso também via API. Então, é um mercado bem aquecido. Hoje a gente costuma separar os clientes em 3 tipos de clientes, né, que são os traders, o cara que realmente está ali comprando e vendendo a curto prazo, tentando ganhar dinheiro com isso. Os investidores, que é aquele cara que compra e guarda mesmo para resgatar daqui a um período que ele escolha, né? E tem também os agentes, que a gente chama, que são ali pessoas que estão promovendo o Bitcoin e trazendo mais pessoas para a plataforma, meio que uma espécie de correspondente indicador ali que a gente vê no mercado de câmbio. Também tem isso já no mercado de cripto. Edísio, são muitas perguntas aqui, eu vou tentar aqui na medida do possível colocá-las aqui para você aqui enquanto do nosso tempo, mas o pessoal tem tocado muito na questão da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Como aqui na participação da Daniela Kim. Obrigada, Daniela, pela sua pergunta e sua participação. Quais seriam os procedimentos internos a serem adotados pelas instituições para evitar que o uso de Bitcoin seja utilizado para o crime de lavagem de dinheiro? Boa, essa é muito boa. A gente como eu venho do mercado de câmbio, a gente vem buscando adotar políticas semelhantes ao mercado de câmbio. Então, a gente tem limites, restrições para conversões de criptomoedas na plataforma. Acima de um determinado valor, o cliente precisa apresentar imposto de renda ou qualquer outro documento que comprove a origem do recurso. A gente também trava muito o saque de Bitcoin. Então, por exemplo, hoje um cliente, quando compra Bitcoins no Zero Bank, ele só pode sacar até R$5.000. Acima disso, ele precisa comprovar a origem do recurso dele, de onde veio o recurso que ele comprou, para que a gente autorize um saque de Bitcoin. Então, dessa forma, ele fica ali 100% rastreável para a Receita Federal, porque a gente declara todo tipo de operação que acontece dentro da nossa plataforma. E a gente gostaria que todos atuassem assim. Então, por isso que eu acho que uma regulamentação e uma fiscalização era importante nesse sentido, para determinar parâmetros institucionais aí, para que as empresas exchanges sigam isso, e aí sim iria reduzir bastante, porque a brecha, digamos assim, que tem hoje ainda, alguma exchange qualquer assim que não seja tão profissional, que coloque ali, que não opere com limites, por exemplo, que o cliente pode converter e sacar quanto quiser, por exemplo. Então, isso acaba possibilitando esse tipo de conversão, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, o cliente precisa voltar para o mercado financeiro. Então, não adianta ele comprar R$1 milhão hoje em bitcoins numa exchange, digamos assim, que não declare ou ele comprar com um terceiro,
mas em algum momento ele precisa voltar para o mercado financeiro. Geralmente ele vai querer voltar através de uma exchange de maior porte para ele que ele possa vender, e aquela exchange vai declarar isso. Então, é isso. A gente torce mesmo que exista uma regulamentação com regras mais claras para que possa prevenir cada vez mais esse tipo de prática. Ainda aqui sobre a questão da PLD, a gente tem a participação do Fernando Ottaviani, nosso associado do Banco Rendimento. Mandar um abraço para todos vocês que estão aqui conosco também. Obrigada, Fernando. Ele parabeniza pela sua apresentação e deixa uma pergunta. Qual seria a sua visão em relação à prevenção da lavagem de dinheiro, sendo que as criptomoedas não são regulamentadas pelo Bacen? Aí ele pergunta, como ter a certeza, Edísio, que esse dinheiro não está sendo utilizado para fins ilícitos? Então, é isso que eu falei. Dentro do Zero Bank, a gente não permite a pessoa sacar os bitcoins sem que ele comprove a origem do recurso, né? Então, pelo menos na nossa plataforma em si, o usuário não consegue sacar para usar para outros fins. E hoje, toda a exchange que opera Bitcoin já tem a obrigação de declarar todas as operações que acontecem dentro dela, né? Então, obviamente que assim pode acontecer de um usuário pagar para outro, que a gente chama P2P, né, fora de exchanges, né, e ali está sendo feita alguma transação ilícita, digamos assim. Mas isso seria o equivalente, digamos, a uma operação em espécie, né? Eu lembro bem que em uma reunião com o Banco Central que eu tive, no final da minha apresentação, eles perguntaram assim, então você quer dizer que a criptomoeda é melhor do que dinheiro? E eu respondi, do que dinheiro em espécie, sim, com certeza. Porque dinheiro em espécie é zero rastreável e criptomoeda ela é rastreável. Você consegue em algum momento chegar na origem de quem é a pessoa, né? Então, se a gente pudesse substituir todo o dinheiro em espécie por criptomoeda hoje, com certeza seria bem visto. E eu tenho aqui também, Edísio, aqui uma provocação do nosso amigo João Alberto Teixeira, né? Ele colocou, Edísio, para finalizar, como você traduz aquela frase, quanto maior o ganho, maior o risco, considerando as criptomoedas? Faz total sentido essa frase. A criptomoeda, falando do Bitcoin principalmente, é algo muito volátil, né? A gente sempre costuma dizer para o cliente assim que ele tenha no máximo de 5 a 10% do portfólio dele em criptomoeda. Ninguém é maluco aqui de ficar oferecendo, venda sua casa e compre Bitcoin. A gente também nem promove tanto o Bitcoin como incentivo as pessoas a comprarem, a ficar milionárias, a isso, aquilo. A gente costuma trazer fatos mesmo. Então, se vocês olharem, por exemplo, qualquer tipo de anúncio do Zero Bank, em nenhum momento você vai ver algo como compre Bitcoin e fique milionário, compre Bitcoin e ganhe tanto. Nada disso. A gente traz fatos. Os fatos são que no último ano ele rendeu mais de 350%, nos últimos 6 meses ele rendeu X. Então a gente compara isso com Ibovespa, compara com dólar, euro, etc., mas são sempre fatos. Então, obviamente, existe risco nessa operação. A gente costuma deixar claro para os clientes que não vale a pena se expor tanto a esse risco, mas, ao mesmo tempo, não vale a pena você ignorar esse ativo que vem chamando tanta atenção do mundo. Acho que, principalmente a gente que tem uma moeda super fraca, como o real, é importante a gente diversificar com vários ativos aí. Edísio, algumas perguntas estão aqui conosco e eu imagino que não tenhamos tempo suficiente para todas, tá? Então, eu vou finalizar aqui com uma pergunta aqui do Dr. Nelson Rodrigues, nosso associado da Advanced. Obrigada, Dr. Nelson Rodrigues, pela sua participação e pela sua pergunta. Um abraço para toda a equipe da Advanced.
Parabéns, Edísio. Você tem qual percepção da unidade de inteligência financeira, COAF, sobre esse mercado? Seria o caso de ser um segmento fiscalizado pelo COAF? Excelente pergunta, Nelson. Olha como o mercado de cripto passa por desafios. A gente tem, primeiro que a gente não tinha KNAI próprio, né? Uma exchange de criptomoeda não tinha KNAI próprio. A gente brigou e conseguimos um KNAI próprio. Depois o COAF não aceitava a nossa inscrição no COAF, ou seja, eu quero colaborar com o mercado, eu quero informar possíveis práticas na nossa plataforma e não aceitava. Mas aí a gente conseguiu superar também essa questão. Então hoje a gente está cadastrado no COAF, a gente reporta para o COAF qualquer tipo de operação suspeita. A gente também opera hoje em parceria com alguns bancos para fazer pagamentos internacionais e esses bancos também acabam sempre fazendo uma espécie de auditoria na IN, na Instrução Normativa, ou seja, todas as informações que a gente traz para a Receita Federal, analisando ali quem são os maiores clientes que estão operando na plataforma, pedindo documentações, etc. E sim, eu acho que deveria sim ter um tratamento diferenciado do COAF. Pelo contrário, a gente era excluído do COAF, eu acho que deveria ter um tratamento diferenciado até para ter uma aproximação e poder entender um pouco mais desse mercado, quem são os principais players que estão operando nesse mercado. Acho que isso seria super bem visto. Ai, perfeito, Edísio. As demais perguntas, tenho algumas aqui que são direcionadas ao produto da Zero Bank, que eu faço questão de passar para a sua equipe para elucidar com os nossos participantes, e eu gostaria muito de agradecer essa brilhante apresentação que você fez para nós, para todo o time aqui da Abracan, nossos associados, nossos amigos de mercado. O pessoal não para de elogiar a apresentação e o quanto foi elucidativa, Edísio. Você que é autoridade nesse assunto das criptomoedas, muito obrigada por ter aceito de pronto o nosso convite. Você sabe que as portas da Abracan estão sempre abertas para você. Espero te receber muito mais vezes aí com mais temas a respeito aí da criptomoedas e tantos outros temas que você tem aqui para colaborar com o nosso mercado, Edísio. Parabéns, muito obrigada. Amanda, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui. Eu me coloco à disposição nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, para quem quiser tirar dúvida, perguntar. E vou compartilhar a apresentação também. Então, quero agradecer de coração a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Edísio, eu que agradeço aí por toda a sua colaboração e lembrando, pessoal, que todos que estão aqui conosco, vocês receberão a apresentação do Edísio por e-mail, tá? E agora eu gostaria de chamar a Renata para nos ajudar com o sorteio de uma vaga para o nosso próximo curso, Modalidades de Pagamentos. Renata, vamos desejar boas vibrações boa e sorte a todos que estão aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá? Quem será o Felizardo ou a Felizarda, hein, gente? Ana Cristina Barros Coelho Benavides. Benavides. Ana. Parabéns, Ana. Ai, a Ana está conosco. Vamos verificar. Ana, você consegue participar conosco? Dá um oi aqui para o pessoal. Não sei se você consegue falar. Vamos ver se ela pode e se ela consegue falar. Ana, está nos ouvindo? Consegue participar aqui com a gente? Não sei se ela consegue falar. Deixa eu ver. Ela não está conseguindo abrir o fone. Eu acho que ela não conseguiu de qualquer forma. Ana, parabéns. Parabéns, Ana. Que bom que você aproveite bastante esse curso. Nós começaremos já amanhã na Abracan. É um curso online e com transmissão ao vivo com a professora Shirley Yatsumi. Então, muito obrigada pela sua participação conosco e parabéns.
E obrigada, Renata, pelo apoio. Um abraço aí para todo o time da Abracam, né, fortalecendo aqui as nossas webinars, levando isso com muito carinho, lógico, assim, e jamais isso seria possível sem a participação de você, Edísio, por tornar esse evento aqui concreto. Mais uma vez, muito obrigada, Edísio. Obrigado a você, gente. Obrigada, Edísio. Satisfação recebê-lo. Eu desejo a todos vocês uma ótima tarde. Nos vemos amanhã. Nosso ciclo de webinars continua. E eu deixei aqui para vocês, quem quiser participar da nossa lista viva. Ai, a Ana conseguiu! A Ana chegou, gente! Oi, Ana! Ana! Ai, que bom! Eu vi que eu fui sorteada, na hora que eu fui liberar o áudio, eu caí no sistema, mas deu tudo certo. Parabéns! Obrigada. Então, você é a sortuda, obrigada aqui pela sua presença conosco. Obrigada a vocês, Edísio, obrigada pela palestra, foi muito boa. Obrigado, Ana, obrigado. Nossa equipe entrará em contato aí com você, Ana, para passar todos os pormenores da sua participação, que já começa amanhã. Então, já amanhã já tem um curso aí, 0 bala para você. Bacana, bacana, tá, muito bom, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, um abraço para todos vocês e conto com a participação aqui de todos em nossa próxima jornada, né? Que amanhã tem mais. Edísio, forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço virtual para vocês. Sinta-se sempre em casa aqui com a gente na Abracam. Que satisfação te receber, viu, Edísio? Obrigado, muito obrigado. Grande abraço a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, uma ótima tarde a todos. Nos vemos amanhã. Abraço. Tchau.